Voltamos então aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. O tópico que nós vamos falar hoje, ainda falando daqueles tópicos de análise combinatória, hoje nós falaremos sobre permutação simples. Então vamos definir o que é uma permutação simples. O que eu denomino de permutação simples, de n elementos, representado por P de n, é o arranjo simples em que tomamos todos os elementos do conjunto. Ou seja, observem que uma permutação simples é, na verdade, um tipo de arranjo simples. Então, toda permutação é um arranjo. Isso quer dizer que toda permutação, a ordem é importante. Daí a permutação é um tipo de arranjo simples onde você toma todos os elementos. Ou seja, onde o P é igual ao N. Observem que uma permutação simples de N elementos, que eu represento por P de N, é, na verdade, um arranjo simples onde eu peguei todos os N elementos daquele conjunto. Bem, dessa forma, a permutação simples é um tipo de arranjo, como eu falei. Eu vou desenvolver a fórmula da permutação simples. Eu quero chamar a atenção de vocês que não há necessidade de vocês acompanharem o desenvolvimento da fórmula. Quem quiser ter uma base matemática melhor, acompanhe o desenvolvimento da fórmula. Quem não quiser, basta que você se atente à fórmula final, que é a que nós vamos utilizar. Bem, se a permutação de n elementos é, na verdade, um arranjo de n elementos tomados P a P, quando eu aplicar a definição de arranjo no segundo membro, vai ficar n fatorial sobre n menos n fatorial, já que é de n tomado n a n. N menos n dá zero, então isso é n fatorial sobre 0 fatorial. Lembremos que, por definição, 0 fatorial é 1, então vai ficar n fatorial sobre 1. Como qualquer valor dividido para 1 dá ele mesmo, então nós temos que a permutação de n elementos ela é n fatorial. É isso que eu quero que vocês se atentem mais. Permutação de n elementos é só pegar o fatorial daquele n, da quantidade de elementos. Trago aí um primeiro exemplo. Resolva as permutações a seguir. Na letra A, eu quero uma permutação de 5 elementos. Permutar 5 elementos é você pegar o fatorial de 5. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, isso é 120. Portanto, a permutação de 5 elementos, que é o fatorial de 5, é igual a 120. Observem que é bem simples você fazer uma permutação. É só você pegar o fatorial da quantidade de elementos que você está permutando. Aproveito aqui para explicar um pouco melhor sobre o que é permutar. Permutar é trocar de lugar. Por exemplo, permutar 5 elementos é você pegar 5 elementos e sair trocando eles de lugar entre si. Isso acontece muito, por exemplo, quando você coloca alguém em fila. Se você tem umas pessoas em fila, a ordem na fila é importante. E além disso, quando você pega e troca de lugar duas pessoas ou mais de uma mesma fila, você está permutando elas. A letra B pede uma permutação de 7. Pela fórmula da permutação, a permutação de 7 é 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 5.040. Portanto, a permutação de 7 é 5.040. A letra C, eu quero 3 vezes a permutação de 4. Bem, 3 vezes a permutação de 4 é 3 vezes 4 fatorial, já que a permutação de 4 é 4 fatorial. Isso vai dar 3 vezes o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo, então, nós temos 72. Portanto, 3 vezes a permutação de 4 dá 72. A letra D, eu quero 3 vezes o arranjo de 5 tomado 2 a 2, mais 2 vezes a permutação de 4. Bora resolver separadamente. 3 vezes o arranjo de 5 tomado 2 a 2, mais 2 vezes a permutação de 4, isso é 3 vezes o arranjo de 5 tomado 2 a 2, é 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Como 5 menos 2 dá 3, então vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial. Mais 2 vezes a permutação de 4 é 4 fatorial. Continuando aí o cálculo, eu desenvolvo o 5 fatorial até o 3 fatorial. Então, repetir o 3 que está antes, multiplicando. Ficou 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial. Mais 2 vezes o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Na fração eu cancelo os 3 fatorial, vai sobrar então 3 vezes 5 vezes 4, mais, repete o restante do produto, 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resolvendo agora os produtos, 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 4 dá 60, mais 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 48. Então vai ficar 60 mais 48. Isso vai dar então 108. Portanto, 3 vezes o arranjo de 5, tomado 2 a 2, mais 2 vezes a permutação de 4, isso dá igual a 108. Segundo exemplo. De quantas maneiras podemos dispor 6 pessoas em uma fila? Pessoal, isso é o exemplo clássico de permutação. Por que é um exemplo clássico de permutação? Porque quando eu coloco 6 pessoas numa fila, eu posso sair trocando as 6 pessoas de lugar. Eu posso sair permutando as 6 pessoas entre elas. Eu estou pegando todas e trocando de lugar. Desse modo, então, se eu tenho 6 pessoas, isso é uma permutação de 6. Como a permutação de 6 é 6 fatorial, 6 fatorial multiplica do 6 até chegar no 1, vai dar 720. Portanto, a permutação de 6 é igual a 720. Isso quer dizer então que nós temos 720 maneiras de dispor 6 pessoas em uma fila. Terceiro exemplo. Quantos são os anagramas? A letra A da palavra amor. Primeiro eu tenho que falar para vocês o que é anagrama. Anagrama de uma palavra são as palavras que você obtém quando você troca de lugar as letras dessa palavra. Observe que eu coloquei as palavras entre aspas. Por quê? Porque quando eu troco as letras de uma palavra de lugar, eu posso obter uma palavra que realmente existe ou eu posso obter uma palavra maluca. Então, por exemplo, se eu trocar de lugar as letras da palavra amor, eu posso obter, por exemplo, Omar, que não existe, eu posso obter Raon, que não existe, mas eu posso obter Mora, que existe, eu posso obter Roma, que é uma palavra que existe. Eu obtive, então, como vocês podem ver, 4 anagramas da palavra amor. Omar, Raon, Mora e Roma. Aí a dúvida, será que estão todos aí? Bem, para a gente saber se estão todos, eu tenho que calcular os anagramas dessa palavra, o total de anagramas. Anagramas de uma palavra é também um exemplo clássico de permutação. Por que é um exemplo clássico de permutação? Porque quando eu estou trocando as letras de lugar, eu estou permutando. Como a palavra amor tem 4 letras, então isso aí vai ser uma permutação de 4. Uma permutação de 4 é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Portanto, a palavra amor ela tem 24 anagramas. Eu tenho 5 escritos. Omar, Raon, Mora, Roma e a própria palavra amor, que acaba sendo um anagrama dela mesma. Além desses 5 que estão escritos, tem outros 19 que não estão escritos aí. A letra B. Eu quero anagramas da palavra amor que começam com a letra A. Bem, se vai começar com a letra A primeira letra só pode ser A, então podemos trocar de lugar apenas as outras 3 letras. Se eu vou trocar de lugar apenas as outras 3 letras, nós temos uma permutação de 3, permutar as outras 3 letras, que é 3 fatorial. Como 3 fatorial é 6, logo nós vamos ter 6 anagramas da palavra amor que começam com a letra A. A letra C. Eu quero anagramas da palavra Mário que começa com a letra A e termina com a letra O. Bem simples, se eu digo que tem que começar com a letra A e terminar com a letra O, eu só posso trocar de lugar as 3 letras do meio. Se eu só posso trocar de lugar as 3 letras do meio, então nós vamos permutar essas 3 letras, que é 3 fatorial, que é 6. Portanto, nós temos 6 anagramas da palavra Mário, que começa com a letra A e termina com a letra O. Quarto exemplo. De quantas maneiras podemos arrumar 6 livros em uma estante? Imagine você montando uma estante, arrumando e tendo que arrumar 6 livros. Você pode pegar os 6 livros e trocar de lugar entre si, permutar. Desse modo, então, é uma permutação desses 6 livros, que é 6 fatorial, que multiplica do 6 até chegar no 1, que dá 720. Então, nós temos aí 720 maneiras de agrupar, de arrumar 6 livros numa determinada estante. Quinto exemplo. De quantas maneiras podemos arrumar 3 livros de matemática
e 4 livros de português em uma estante, de modo a não misturar os livros de disciplinas diferentes. Quando a gente lê uma questão como essa, a gente acha que é só pegar 3 livros de matemática e 4 de português, são 7 livros, e fazer a permutação dos 7. Se você fizer isso, você vai errar a questão. Porque na hora que você junta 3 livros de matemática e 4 de português e permuta, você está dando a chance de misturar livro de matemática com português. E a questão ela é bem clara. Não pode misturar matemática, livro de matemática, com livro de português. Tem que ser os 3 livros de matemática num lugar, os 4 livros de português no outro. Agora, o que você pode fazer? Primeiro, você pode permutar os 3 livros de matemática entre si. Imagina aí, livro 1, livro 2, livro 3 de matemática. Você pode trocar os 3 de lugar. Pode ficar livro 3, livro 2, livro 1, por exemplo. Trocar de lugar os 3 livros de matemática é uma permutação de 3. Do mesmo modo, trocar de lugar os 4 livros de português é uma permutação de 4. Só que agora você tem que lembrar de um detalhe muito importante. Você pode trocar de lugar as disciplinas, sem misturar os livros. Por exemplo, se você colocou matemática primeiro, português depois, você pode permutar. Pode ser português primeiro, matemática depois. Desse modo, então, como são 2 disciplinas, você vai permutar as 2 disciplinas. Por isso, uma permutação de 2. Então você tem permutação dos 3 livros de matemática, permutação dos 4 livros de português, permutação das 2 disciplinas. Faz o que agora com isso? Multiplica. Por que você vai multiplicar? Pelo princípio multiplicativo, você vai permutar os 3 de matemática e os 4 de português e as 2 disciplinas. Toda vez que eu utilizo o i, tem que multiplicar. Então fica P3 vezes P4 vezes P2, vai ficar então 3 fatorial, que é a P3, vezes 4 fatorial, que é a permutação de 4, vezes 2 fatorial, que é a permutação de 2. Colocando os valores, 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2. Multiplicando então tudo, nós temos aí 288 maneiras. Logo então, 3 livros de matemática, 4 livros de português, podem ser agrupados num instante de 288 maneiras, de modo a não misturar livros das 2 disciplinas. Assim nós vamos finalizando a explicação desse conteúdo, desse tópico. É um tópico bem básico, bem simples, fácil de pegar. Eu passo agora a atividade para que a gente possa fazer e fixar um pouco mais esse conteúdo.